Ele foi um verdadeiro taumaturgo, multiplicou o azeite de uma viúva para ela pagar uma dívida, purificou uma fonte de água envenenada, curou um general estrangeiro de lepra, chegou a ressuscitar um menino morto. Só que provavelmente a maioria de nós católicos não conhece muito ele, porque é um profeta do Antigo Testamento. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 14 de junho, Todo Santo Dia, aquela série de vídeos onde a gente vê um santo em profundidade e fala sobre todos os santos daquele dia. Lembrem que não temos apenas o santo do dia, mas os santos e beatos do dia. Hoje, nesse segundo domingo, depois de Pentecostes, a gente vai para um santo tanto diferente do que a gente costuma ver e do que nós católicos estamos acostumados a lembrar. Porque o destaque de hoje não é um mártir dos primeiros séculos, nem um bispo medieval. Ele é um profeta do Antigo Testamento, Santo Eliseu, o discípulo do grande profeta Elias, que certamente vocês já ouviram, provavelmente já ouviram o nome também de Eliseu, e eu sempre ressalto aqui porque eu acho que ainda hoje muitos de nós esquecemos que existem sim santos no Antigo Testamento. O martirológio nos traz esses santos. Então, hoje tu vai entender porque a igreja celebra ele como um santo, porque a história dele aponta assim direto para Cristo. Para a gente entender Santo Eliseu, obviamente, a gente tem que trazer o contexto dele e, no caso dele, a gente tem que voltar muito atrás para o reino de Israel, lá por volta de 9 séculos antes de Cristo, tá? É um tempo difícil para o povo de Deus. O norte de Israel estava dominado pela idolatria, pelo o povo adorador de Baal, os reis virando as costas para Deus. E é nesse cenário que Deus levanta os grandes profetas para chamar o povo de volta. O maior deles, naquele momento, era o profeta Elias, aquele que enfrentou os profetas de Baal, que fez descer fogo do céu, que era um homem de fogo, quase que literalmente. Elias, que é um daqueles eh, com quem Nosso Senhor se encontra no Monte Tabor. E aqui então a gente está falando sobre o discípulo dele, ah, que não foi escolhido por si mesmo, não foi ele que se elegeu para ser discípulo de Elias. Foi Deus quem disse a Elias para ungir Eliseu como seu sucessor, tá? Então, Santo Elias, contra Santo Eliseu arando a terra no meio do trabalho, uma pessoa completamente comum, joga o manto sobre ele, sobre os ombros dele, e era o gesto de chamar para a missão, né, envolver com o manto. Santo Eliseu larga tudo, sacrifica os bois que ele arava, com que ele arava e segue Santo Elias. Ou seja, a história dele começa exatamente como a de um apóstolo, como de São Pedro e Santo André, por exemplo, como o próprio Jesus diz ao jovem rico: "Larga tudo, vem e segue-me, deixa a rede, deixa o arado". E aí, ah, a gente tem uma cena que é bem marcante, tá chegando a hora de Santo Elias deixar essa terra. A tradição da Bíblia nos conta, inclusive, uma coisa impressionante sobre ele, que ele é um dos poucos que não morre, tá? Não, ele é arrebatado ao céu num carro de fogo, num turbilhão, e pouco antes disso, ele pergunta para Santo Eliseu: "O que tu quer que eu faça por ti, né?" Ou seja, se a gente trazer para teologia, para a forma como a teologia se desenvolveu e compreendeu, Santo Elias está perguntando a Santo Eliseu: "Como tu quer que eu interceda por ti no céu?" Santo Eliseu pede uma coisa ousada, tá, ele pede, uma porção dobrada do espírito de Santo Elias, ou seja, ele pede que ele consiga ser ainda maior, não maior no sentido talvez da grandeza, de querer ser grande, mas de ser amar mais a Deus. Ele não quer, herdar um cargo, ele não quer herdar uma unção, tá. Ele quer de fato ser um santo de Nosso Senhor. E aí, quando Santo Elias sobe no carro de fogo, o manto dele cai, Santo Eliseu pega aquele manto, né, ou seja, a passagem do manto, a gente fala, usa esse termo inclusive, né, a passagem do manto, eh, e a primeira coisa que ele faz é bater com o manto nas águas do Jordão,
as águas se abrem, assim como se abriram também para Santo Elias, que era o sinal do Espírito de Deus sobre ele. Daí para frente, Santo Eliseu tem uma vive, esse taumaturgo, essa sucessão de milagres, em geral, se a gente for pensar milagres de, misericórdia, assim, não são milagres de combate, de grande, nós temos santos que têm milagres, de grandes movimentos, de grandes combates, de grandes defesas. Os próprios milagres, por exemplo, do êxodo, eh, de Moisés, enfim, a gente tem milagres muito semelhantes que nos indicam, né, nos apontam o nosso olhar para Jesus. Santo Eliseu, eh, ajuda aquela viúva endividada que eu citei, né, que ia perder os 2 filhos, iam se tornar escravos por causa de uma dívida, ele manda ela juntar os vasos que ela tinha em casa, vazios, o pouquinho de azeite que ela tinha e vai enchendo com aquele azeite vaso após vaso, até que, ela tem, tudo o que ela precisa para vender, né, o azeite era algo bem caro. Tem a mulher rica de Sunem que acolhia o profeta, que não tinha filhos, Santo Eliseu profetiza que ela vai ter um filho e ela tem. Esse menino inclusive é o que morre, anos depois Santo Eliseu se debruça sobre ele, eh, e o menino volta à vida. Tem um milagre que talvez seja um dos mais bonitos até, pensando no que a gente está falando aqui, que é do general do exército sírio, né, ou seja, um estrangeiro, um inimigo de Israel, chamado Naamã, que, sofria de lepra, né, de hanseníase, e ele vem procurar o profeta de Israel, do seu povo inimigo. Santo Eliseu, nem sai para recebê-lo, mas manda dizer que ele deve ir se banhar 7 vezes no Rio Jordão. O general ficou ofendido, né, acha que o profeta fez pouco dele, mas no final Deus toca de modo que ele obedece, e o que nos diz a tradição é que ele sai da água com pele de criança, quer dizer, com uma pele completamente renovada. Então, ah, nós temos muitos profetas, acho, não sei se todos, mas provavelmente quase todos os profetas são santos católicos, mas Santo Eliseu a gente tem muito especificamente um santo que, viveu situações e milagres que nos apontam muito claramente para Jesus, que se assemelham muito, que quase acostumam o nosso olhar, o nosso ouvido a esperar esse tipo de coisa. Eh, a multiplicação do alimento, a cura do estrangeiro, a ressurreição, eu não sei se dá para dizer que são prefigurações, mas são situações que, nos preparam o nosso olhar, né, nos fazem entender que aquelas coisas ali têm um simbolismo, que elas de fato acontecem, que elas são importantes por isso e por aquilo. E isso quando culmina em Nosso Senhor, então tudo se revela e tudo se explica. Nós católicos esquecemos muito de estudar os santos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento como um todo, eu diria. Mas nós católicos, leigos, né, claro que dentro da igreja, a igreja não esquece de nenhuma parte da palavra de Deus e nós temos, teólogos, exegetas, estudiosos bíblicos ao longo de toda a história, né, os santos padres da igreja trabalharam profundamente, mas nós leigos católicos do nosso tempo nos esquecemos disso. Mas hoje, Santo Eliseu, vocês sabem, não é o único santo do dia. Nós temos uma lista, hoje não tão grande, então acho que o vídeo vai ser breve, de santos no martirológio. O martirológio do Hub Católico, que está aqui embaixo, o link está aqui embaixo, assim como todos os outros sites que nós temos. O site da Selo, que ainda está em promoção, R$ 89,90, camisetas da coleção de inauguração Regra, baseados, nos lemas das grandes ordens e congregações religiosas. Tenho certeza que tu vai achar alguma que encaixa na tua espiritualidade. Deixa o teu like, a tua inscrição, comenta aqui no vídeo já, vai interagindo comigo, compartilha o link e vamos para os santos do dia. Santo Eliseu, além de ordem cronológica de ser o santo mais antigo, ele está aqui, né, em destaque, já foi apresentado.
Então seguimos para o segundo elogio de São Proto, um mártir na Aquileia, hoje ali onde fica Friuli, na Itália. Não temos muita informação e não temos nem a data dele. Mas nós temos na sequência os santos Valério e Rufino no século IV, então provavelmente São Proto deve estar ali pelo século I ou século II, por não, inclusive não tendo data, nos indica que está mais próximo do tempo apostólico em geral. O Santos Valério e Rufino, em Soissons, na Gália Belga, onde hoje é a França, a Gália Bélgica, no século IV. São Fortunato, bispo de Nápoles, na Campânia, também no século IV. E outro bispo, mas em Vienne, na Borgonha, Santo Etério. Lembrem, faz tempo que eu não lembro só vocês. Sempre que os bispos aparecem aqui, é importante selecionar aqui. Ainda vamos ter mais um bispo, tá? São Metódio de Constantinopla, que não é o irmão de São Cirilo, eu acho, ou é? É ele sim. Bom, é, peçam a esses bispos que intercedam pelo seu bispo diocesano, pelo seu arcebispo, certo? É, bom, voltemos. São Fortunato, bispo de Nápoles, e Santo Etério, bispo em Vienne. Agora nós temos o São Metódio de Constantinopla, um bispo que morreu em 847. Constantinopla é onde hoje fica Istambul, e é sim o irmão de São Cirilo. São Cirilo e São Metódio foram os grandes evangelizadores dos, dos, dos povos ali do lado da Rússia. É, inclusive, o alfabeto cirílico vem de São Cirilo, que é quem ordenou esse alfabeto. Quando eles saem dessa missão, cada um segue para um caminho na fé ali, cada um é enviado para uma nova missão individual, né? Então, São Metódio, ainda monge, vai a Roma defender, junto do Papa Pascoal I, o culto das sagradas imagens. Nós estamos no tempo do iconoclasmo, e ele vai ser feito bispo, então, de Constantinopla, que é o centro desse movimento iconoclasta, então o centro da disputa pelas imagens, e onde de fato ele celebra o fim da heresia iconoclasta naquele momento. No sétimo elogio temos os santos Anastácio, Félix e Digna, mártires em 853 em Córdoba. Temos visto ao longo dos últimos dias, aí, semanas, os mártires de Córdoba, na Espanha. Morreram todos no mesmo dia e do mesmo modo. Santo Anastácio era presbítero, foi passado a espada. Assim como ele morreu São Félix, que era um monge vindo da África, e Santa Digna, uma virgem ainda jovem, que repreendeu o juiz pela morte dos dois e foi imediatamente degolada. E por fim, a beata Francisca de Paula de Jesus, a Inha Chica, uma beata brasileira de Minas Gerais, filha, neta de escravos, ficou órfã aos 10 anos e dedicou toda a sua vida humilde à oração e ao serviço dos mais necessitados. Ela morreu em 1895, é, muito pouco antes ali da virada do milênio, início da República, né? Todo o movimento, a turbulência que nós sabemos, o abandono dos ex-escravizados, das famílias de escravizados, todo esse contexto. Nas Minas Gerais, é um lugar catolicíssimo naquela época, pelo menos. Acredito que hoje, em boa parte também. E é uma santa que tá também em um dos sites que eu acho que eu nunca divulguei aqui, que é o santosbrasileiros.hubcatólico.com, que tá aqui embaixo. É uma lista específica dos santos brasileiros, porque, enfim, a gente precisa conhecer os nossos santos. É algo que eu falo muito no DPA, falo muito aqui no Todo Santo Dia, na Patrona, no Hub Católico como um todo, sobre como a gente precisa reconhecer os nossos santos. Santidade chama santidade, comunidades maduras fazem grandes santos, registram sua história. Então, tudo isso tem a ver também com a gente reconhecer os santos brasileiros. A gente precisa conhecer esses santos. Me conta quais santos ou beatos te chamaram a atenção, por quê? Se tem a ver com a tua história, com a tua vida hoje, com o teu momento de vida, com a tua paróquia. Me conta aqui embaixo.
deixa o teu like, a tua inscrição, compartilha esse vídeo, e mais importante do que compartilhar, comenta sobre ele com seus amigos, comenta sobre o Santos e, mais importante ainda, que é o que eu ia dizer antes, reza por esse projeto, reza por mim, para que nós consigamos aqui no Hub Católico levar cada vez mais conteúdo. Aqui embaixo nós temos a lista de diversos sites que estão online aqui com conteúdos católicos, tá? Tem muita coisa para vocês. Tem o blog do Hub que tá saindo conteúdo sobre o Santos do dia, conteúdo do Diário de Paróquia de Aldeia, tem muita coisa saindo lá. Tem o Martirológio, o único martirológio atualizado do mundo. Pode parecer loucura dizer isso, mas de fato. Tem o Ordo, uma plataforma para quem produz conteúdo católico, né, nas redes sociais. Então, uma plataforma de agendamento, de organização de conteúdo, muito pensada no conteúdo, com uma cara boa de mexer, fácil de mexer, pensada para Pascom, para grupos de jovens, etc. A versão free, ela contempla a grande maioria das pessoas, a versão paga é muito baratinha também, então vale a pena. E a Selo, com as nossas camisetas, então tudo isso está dentro do Hub Católico, desse grande ecossistema. Quando tu adquire qualquer um desses produtos, tu tá, impulsionando o Hub Católico. Eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.